TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. As orquídeas também choram. Depois de perder o marido tragicamente, Elizabeth precisa de descobrir como encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar-se. Por outro lado, o seu marido Victor, no mundo espiritual, sem compreender o que lhe aconteceu, vagueia pelo lar e pela fazenda. Liga-se ao seu antigo empregado Orlando, e este, por sua vez, vai-se ligar à viúva. Elizabeth precisa de descobrir se é ético entregar o seu coração a um novo amor. As respostas vão vir através da luta, da fé e do resgate pessoal, guiadas pela força do amor que vai abrir caminho a uma nova perspectiva de vida. Boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare nesse momento. E eu vou partilhar com vocês, como eu costumo sempre falar quando eu aqui venho, da pesquisa, né, que me coube para hoje. E vou partilhar também, porque está difícil, porque uma emoção está invadindo aqui o meu coração. E vou dizer por quê. Nós vamos falar sobre esse tema, o dom da mediunidade. Há muito que se diga sobre a mediunidade. E eu fui buscar no livro do Senhor Espartaco, ao Tarefeiro Espírita, porque quando eu fiz a pesquisa, eu peguei vários livros e eu queria falar de todos. Mas, como no nosso tempo, nós somos escravos do... Só não está a ouvir? Obrigada. Como nós somos escravos do tempo, nós temos que trazer aquilo que é possível, né? Então, a gente tem que resumir, o resumo do resumo. Mas tem uma coisa que o Senhor Espartaco fala para nós, sobre a mediunidade, que ele diz assim: o exercício da mediunidade com Jesus é o nosso processo de iniciação espiritual no conhecimento da verdade. Portanto, é um processo difícil, é um processo que tem que ser contínuo, e é um processo onde nós temos que ter muita paciência. E nós precisamos também ter muita perseverança. Conhecer a verdade não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que nos garante a nossa libertação. E para nós acompanharmos Jesus, nós temos que suar a camisa. Nós temos que lutar em todos os aspectos. E, por vezes, nós vencemos uma barreira e pensamos assim: que bom, agora eu já ultrapassei essa barreira, eu vou caminhar suavemente, tranquilamente. Não, atrás de uma vem outra. E é uma coisa constante. É diuturnamente. É um trabalho que nós temos que fazer. Mas nós temos Jesus, está atento. E eu lembro-me, quando eu cheguei aqui nessa casa, eu entrei, eu não sabia o que eu vinha aqui fazer. E muito desconfiada, mas fui recebida de braços abertos por esse casal que se encontra aqui. E aquela senhora, a dona Aldina, olhou para mim e disse-me: filha, você tem um compromisso com a sua mediunidade nessa casa. Entregou-me o livro, A Mediunidade Sem Lágrimas, do Eliseu Rigonati. E, a partir daí, então, as coisas começaram. E até hoje, nós estamos estudando e trabalhando juntos nesta casa. Porque
se não existir uma ligação de sentimento entre todos nós não temos condições de caminhar de passos firmes. Então, nós chegamos à conclusão que nós precisamos uns dos outros. O que significa isso? Significa o amor. Essa alavanca, esse sentimento. Porque o amor tudo pode. O amor tudo faz. O amor eleva. O dom da mediunidade é o amor em ação. Então, vamos começar pelo Evangelho, no capítulo 26, onde nós temos 4 itens, e que nos fala, começando pelo dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Começamos pelo dom de curar. No capítulo, então, 26, no ponto 2, começamos por: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, diz Jesus aos seus discípulos. E com essas palavras determina que não se deve pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes recomendava que não o transformassem em meio de comércio, nem objeto de especulação e nem em um meio de vida. Portanto, o dom da mediunidade é um dom sagrado. Tudo que vem de Deus, nós não temos o direito de cobrar absolutamente nada. Nem mesmo dizer assim: eu estou cumprindo com o meu dever, então eu tenho o direito de receber todo o amparo da espiritualidade superior. Eu tenho esse merecimento. Nós precisamos pensar muito sobre isso. Porque nós já sabemos que a mediunidade ela é uma ferramenta para nós trabalharmos e para nós pagarmos as nossas dívidas pretéritas. Na coletânea de preces espíritas para os médios, nós temos, neste capítulo 28.8, que nos fala: nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias, difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens, e um desses homens pudesse adquirir a prova da imortalidade. É com esse objetivo que os espíritos se manifestam atualmente sobre todos os pontos da Terra. E a mediunidade, que desponta entre pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre homens e mulheres, entre crianças e velhos, é uma prova da realização dos tempos preditos por Jesus. Então, nós estamos num momento em que este intercâmbio, este contato com os nossos irmãos que não se encontram na vida da matéria, ele está cada vez mais muito próximo de nós. E todos nós sentimos isso. É que nós não prestamos a atenção. E nós precisamos estar atentos. Aí entra aquilo que Jesus fala para nós. Nós temos que estar vigilantes. Nós precisamos estar constantemente pensando naquilo que nós vamos falar. Precisamos parar e pensar.
Precisamos pensar antes de agir. Por quê? Esse mundo invisível, ele se interliga conosco. Nós tropeçamos nos nossos irmãos desencarnados. Mas, como nós vivemos na vida da matéria, e como no nosso dia a dia, e como, por vezes, até nós achamos que não temos tempo para parar e até mesmo fazer uma oração, porque o tempo está cada vez mais acelerado, nós não damos conta deste intercâmbio, desta ligação. E todos nós temos essa sensibilidade, uns mais, outros menos. Ainda fala-nos o Evangelho. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. São as vozes materiais pelas quais os espíritos se exprimem para se tornarem compreensíveis aos homens. Ou seja, para transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Nós não podemos brincar com os espíritos. Nós temos que aprender a respeitá-los, porque nós também somos espíritos. Nós estamos na matéria durante um período de tempo. Mas a maior parte do tempo nós estamos na vida espiritual, que é a verdadeira pátria do espírito. Então temos que ter respeito por aqueles que já não se encontram na vida da matéria. E quando nós estamos vivendo na vida da matéria, nesse mundo conturbado, digamos assim, nesse período de transformação, nós não nos apercebemos de que nós estamos presos a esta vida da matéria. Porque, por vezes, eu também me pergunto, quando eu deixar este corpo que Deus me concedeu, eu estarei, é uma viagem que eu vou fazer, eu estou plenamente preparada para fazer essa viagem? Será que eu não vou necessitar ser trazida por uma reunião mediúnica para poder conversar com aquele que vai me atender pela necessidade do contato com a vida da matéria? Será que é tão fácil assim? Não. Então nós precisamos ter muito cuidado e muito respeito por este mundo invisível que nos rodeia. A missão dos médiuns é santa, porquanto ela tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Tem uma finalidade a mediunidade. Nós não podemos sair por aí brincando. Como há tempos atrás, nós sabíamos da brincadeira do copo, que muito se fazia. Colocava-se as letras, colocava o copo e vamos lá brincar, é um jogo. Este jogo já tomou proporções maiores, porque a tecnologia assim o permite. O jogo do copo já se tornou uma coisa obsoleta, né? A tecnologia já permite que há outra forma de brincar com os espíritos. E a doutora Marlene Nobre, no livro O Dom da Mediunidade, vai conversar conosco e vai nos trazer muitas informações que ela compilou nesse livro. E nós nunca conseguimos trazer tudo. Nós temos que ali buscar como eu disse, é como colher feijão, né? Antigamente a gente colhia feijão, agora já tem feijão cozido em lata, a gente nem precisa disso. Mas ultimamente a gente tinha que fazer isso, né? Então a doutora Marlene, ela traz nesse livro várias coisas de uma forma, e a gente tem que ir ali, ficar colhendo, pegando, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Como um puzzle, né? Tentar pegar as peças para montar e a gente perceber, dentro das nossas capacidades, tudo aqui, toda essa informação que ela nos traz. E ela começa por dizer, na introdução geral, e eu confesso para vocês que eu não consegui sair da introdução geral, porque a informação é muita e a gente quer pegar tudo, mas não dá. Então ela diz-nos que a mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres,
como a faculdade de respirar. Amplia os sentidos corpóreos e alarga, em graus variados, a capacidade de comunicação com o plano físico e com o espiritual. As raízes da mediunidade estão fincadas no perispírito. Pronto, já começou a complicar. Que raio de palavra é essa? Perispírito. Da onde tiraram essa palavra? O que é isso? Ou corpo espiritual. Ou psicossoma. Pronto. Aí vai, né? Começa uma palavra, vem outra, e aí a gente já começa a perceber assim, bom, a gente tem que pegar ali o dicionário, pegar os livros e ver. Aí a gente vai vendo que a coisa vai tomando corpo. Portanto, para quem não sabe, o perispírito é o que dá formação ao nosso corpo físico, né? É o organizador do nosso corpo físico. E porque esse envoltório sutil, é esse envoltório sutil, o perispírito, que dá formação ao corpo, permite a ação do espírito sobre a matéria, permitindo-lhe fazer uso de um sentido novo que lhe expande a capacidade de comunicação muito além dos sentidos corpóreos. Ou seja, o perispírito, ele é a ligação que vai nos permitir sentir, ouvir, ver os espíritos que estão fora da vida da matéria. Ok? No exercício da mediunidade, o perispírito precisa utilizar-se de estruturas neurológicas ou implementos sensíveis do cérebro físico, que tem a capacidade de captar a mensagem espiritual em graus muito diferentes e passar a informação do mundo extrafísico ao material. Com isso, a mensagem espiritual torna-se perceptível aos seres humanos, quer seja ela registrada de forma inconsciente ou subliminar, ou de maneira consciente, integral ou parcialmente. Portanto, nós já sabemos que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira fez um estudo aprofundado sobre a glândula pineal. Portanto, é um chipzinho, digamos assim, que nós temos aqui na nossa cabecinha, não é? E é através dele que os nossos irmãos, fora da vida da matéria, se ligam a nós. Na matéria, nossas percepções são limitadas pelas janelas dos sentidos, e estes, por sua vez, estão restritos às áreas específicas do perispírito, os chamados centros de forças ou chakras. Nós já tivemos aqui uma palestra falando sobre o perispírito e falou-se desses chakras, né? Vamos voltar a falar novamente sobre eles, sobre o perispírito, sobre esses chakras. E nós temos um livro, que é um grande livro, que fala só sobre o perispírito. Portanto, há muito que se diga. Nós não conseguimos aprofundar. É muita coisa. E onde é que a sensibilidade do espírito fica? E onde é que a sensibilidade do espírito fica aprisionada? Exatamente aí, nos centros vitais, chakras ou centros de força do perispírito, que são 7. Né? Então, vamos imaginar que nós temos um corpo sutil e um corpo físico. E eles estão interligados. Imaginemos como se fossem uns fiozinhos ligando ali, centro a centro. Se eu pudesse, eu trazia assim um bonequinho, né? É muito fácil a gente explicar isso para as crianças da evangelização, porque você põe um boneco mais com aspecto de corpo físico, um mais sutil, e a gente faz as ligações com cordõezinhos para que eles possam perceber melhor o que é o perispírito e o que é o corpo físico, né? E como nós somos crianças espirituais, vamos imaginar dessa maneira, que é para ficar mais fácil para a gente perceber.
Dentre essas estruturas cerebrais, a glândula pineal é a mais importante. Ela recebe, decodifica e transmite as mensagens extrafísicas às várias regiões do cérebro, para que possam ser interpretadas e compreendidas. E agora ela vai começar a aprofundar mais com André Luiz, porque, como nós sabemos, a doutora Marlene sempre estudou as obras de André Luiz, e nós sabemos que André Luiz traz-nos profundos conhecimentos. Então, ela fala que na obra Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 1 e 2, o autor desencarnado teve a sua capacidade de visão muito alargada ao observar um psicógrafo em atividade, ou seja, um médio de psicografia, a tal ponto que podia contemplar as filigranas do organismo perispiritual do médium. Então, vamos voltar um pouquinho. Nós temos eu, corpo físico, né? E o meu corpo, o meu perispírito. Então, o que acontece? O meu perispírito está recebendo do espírito desencarnado, né? E ele vai transmitir de perispírito para perispírito. Ok? Enquanto este escrevia a mensagem, viu que a epífise, que é a pineal, emitia raios azulados intensos. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Voltamos a referenciar que esta é a mediunidade com Jesus. Nesse momento, o instrutor Alexandre veio esclarecer a André Luiz. Segregando unidades força, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Ou seja, mediunidade com Jesus tem um propósito. É aquilo que nós começamos pelo Evangelho, quando Jesus vem nos falar sobre o dom de curar. Ou seja, o dom da mediunidade, a mediunidade com Jesus, ela vai trazer benefícios e então as possibilidades de curarmos, de dar alívio àqueles que sofrem. E quando nós estamos a falar alívio aos que sofrem, nós estamos a falar de alívio a encarnados e alívio a desencarnados. Todo centro glandular é uma potência elétrica. Na continuação das palavras para André Luiz, do seu orientador. No exercício de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Veja que importante esclarecimento de Alexandre para André Luiz. Ou seja, nessa epífise que todos nós temos, reside o sentido novo dos homens. O que isso quer dizer para nós? Todos nós a temos. Então, nós precisamos compreender aquilo que Jesus falou-nos há 2017 anos atrás. E ele fala-nos primeiro: amai-vos e instruí-vos. Então, quando nós
pensamos em alguém, quando nós pensamos em alguém, nós estamos acionando a epífise. Através do pensamento, eu emito ondas. Eu não preciso estar perto de uma pessoa para querer beneficiá-la. Nem tampouco eu preciso estar perto de uma pessoa para prejudicá-la. Porque o pensamento, como diz Emmanuel, pensamento é vida, pensamento é matéria, pensamento é força. Então essa glândulazinha pequenina que todos nós temos tem uma capacidade enorme. É uma usina de força. Então nós precisamos ter um cuidado, mas um cuidado muito grande com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos. Porque a partir do momento que eu pensei, eu já estou criando. A partir do momento que eu estou falando, eu já estou... É como o carteiro. A partir do momento que ele toca a campainha, ele está entregando a carta para você. A partir do momento que eu estou a pensar, eu já estou construindo. Eu já estou emitindo. Porque o pensamento é matéria. Então, nós temos que ter o cuidado do que nós pensamos e para quem nós estamos entregando esta matéria. Daí, nós temos que compreender que nós temos que caminhar no caminho de Jesus. Porque com Ele, e estando em contato com Ele através do pensamento, nós estamos garantindo que nós vamos pensar de maneira correta, que nós vamos errar menos, que nós vamos acertar mais. Mas quando nós não temos esse cuidado, quando a gente relaxa, quando a gente não vigia, quando a gente atropela tudo, quando a gente, como eu costumo dizer, colocamos a carroça à frente dos bois, sai tudo errado. E depois que sai tudo errado, gente, para a gente consertar, dá uma trabalheira, dá muito trabalho. E o próprio Emmanuel fala que em 1 minuto de descuido nosso, de uma palavra, de uma ação, até de um pensamento, nós podemos levar séculos para consertarmos. Porque a gente costuma dizer, quem dá o tapa não sente, mas quem recebe sente. Então nós temos que ter o cuidado com aquilo que nós estamos a pensar, com aquilo que nós estamos a falar, com aquilo que nós estamos a sentir. Então nós estamos vivendo um momento que a gente tem que ter vigilância diuturnamente, constantemente. Não é fácil. Não é. Mas também não é impossível. Porque a partir do momento que a gente pensou, a gente fala, não, eu não quero pensar isso. Senhor Jesus, me tira esse pensamento da cabeça. Porque quando nós falamos o nome de Jesus, nós imediatamente entramos em ligação com o mais alto, com Ele, e nós estamos impedindo que aqueles outros que não querem que estejamos neste caminho, que não querem que nós nos libertemos, nós conseguimos criar um bloqueio. Continuando, fala-nos então, a mediunidade é um sentido especial na vida do ser humano, que traz percalços e compromissos, mas também muito bem-estar. Percalços e compromissos. Percalços porque eu diria a vocês que é ter que abdicar de muitas coisas. De muitos deixar velhos hábitos, velhos vícios e compromissos. Porque quando nós assumimos o compromisso com o Cristo e com os amigos espirituais, com este nosso benfeitor, a coisa não é para brincadeira. É muito sério. Mas também traz bem-estar. E é verdade. Porque depois que nós nos
cumprimos com... Quando damos algo de nós em favor do nosso próximo, nós sentimos um prazer, uma sensação boa, que não há palavras que a gente consiga descrever. Não dá para descrever a sensação que a gente tem. Desde que sejam seguidos os caminhos que lhe tragam maior felicidade espiritual, tendo sua aplicação pelo médium como base a caridade, o bem do próximo, vinculando-a profundamente à sua melhoria moral, que implica em esforços constantes em vencer suas más inclinações, representadas pelos vícios, entre os quais o orgulho, a vaidade e a presunção. Então, nós temos, na mediunidade, uma ferramenta de trabalho que nos remete à nossa melhoria moral, o nosso crescimento espiritual. E nós nunca podemos dizer, mas eu não sou médium, porque nós sempre achamos que médium é aquele que está a ver os espíritos, que conversa, que participa de uma reunião de intercâmbio. Não. Todos nós somos médiuns. Todos nós. Quando exercida nessas bases, o médium passa a conhecer-se melhor e o seu desenvolvimento equivale a numerosas e prolongadas sessões de psicanálise, tendo como recompensa final a sensação de paz íntima, fruto do dever cumprido. É assim que nós nos sentimos. Né? Quando nós podemos dar algo de nós para alguém, nós nos sentimos em paz, nós sentimos uma leveza dentro de nós. E se nós pegarmos o Evangelho, nós vamos lá na coletânea de preces espíritas, onde Kardec colocou para nós, e todos nós podemos fazer uma prece em favor daqueles que já partiram, daqueles que aqui estão, daqueles que estão doentes, daqueles que vão reencarnar, enfim, tem uma série de orações ali. E todos nós temos esta capacidade, este dom de dar. Dom de dar gratuitamente. E ela vai falar para nós na conduta do médium. E aí ela vai nos trazer da obra Nos Domínios da Mediunidade, e ela fala as palavras de doutora Marlene. Recolhemos esta pérola. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. O exemplo do instrutor não poderia ser mais claro. Um rio, por mais que seja constituído de águas límpidas e puras, não permanecerá assim, se tiver de passar por um leito de lama pútrida. Do mesmo modo, as lições dos mensageiros divinos, para serem transmitidas, mantendo o mesmo grau de pureza, precisam passar por canalização adequada. Então, vejam que, para nós recebermos, darmos a ajuda aos nossos irmãos desencarnados, para recebermos a ajuda dos amigos espirituais, nós precisamos trabalhar conosco. Nós temos que fazer a nossa transformação moral. Nós precisamos parar e refletir. Então, a gente costuma dizer assim, é mais fácil olhar a trave no olho do outro do que a palhinha que está no nosso. Então, nós precisamos olhar para nós, nos preocuparmos mais conosco, para melhorarmos, para que nós também possamos estar ligados com os amigos espirituais e que eles também possam transmitir para nós, porque com certeza eles querem o nosso bem, o nosso melhor. E todo o nosso esforço, toda vez que nós nos esforçamos, toda vez que nós não ficamos limitados, mas que fazemos de tudo para dar aquele passo à frente, eles estão a nos ajudar.
E nós conseguimos, cada degrauzinho que a gente vai subindo, eles ficam felizes por nós e vão nos ajudando cada vez mais. E nós vamos, sem nos apercebermos, nós estamos conquistando aquilo que é verdadeiro, a felicidade real, a felicidade do espírito, a felicidade que vai nos garantir a paz íntima, mas não é só aqui na vida da matéria, essa paz íntima que nós vamos levar conosco. É um patrimônio nosso. Ela não é da matéria, ela é do espírito. Compete ao médium manter-se como instrumento adequado para tanto. É preciso conscientizar-se de que a mediunidade não é simples intercâmbio, é muito mais que isso. Né? Não é como a gente chegar aqui, vou dar um exemplo, peço desculpas, o meu exemplo, não é a gente chegar aqui e vestir a bata, entrou para a câmara do passe, eu sou médium passista. É muito mais do que isso. Não é? É necessária a consagração de suas forças às mais altas formas da vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado, a favor do próximo, o material de pavimentação da própria senda. Assim, não basta ver ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Toda tarefa, para crescer, exige trabalhadores que estejam dispostos a elevarem-se a si mesmos. E ninguém evolui espiritualmente sem cuidar da melhoria e do cuidado com seus pensamentos, palavras e atos. Aprendemos que pensar é criar e que nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Então, comentar as palavras da doutora Marlene é difícil, viu, gente? Às vezes a gente pega assim umas tarefas, umas coisas para fazer, depois a gente fica assim a pensar e diz: oh, meu Deus, será que eu vou dar conta do recado? Mas são as palavras dela. E quando nós lemos isso, nós sentimos, e aí é que eu comecei a falar para vocês, que por que de chegar aqui e a gente sentir a emoção? Porque nós chegamos assim e não sabemos o quanto nós podemos caminhar. Mas se nós pegarmos firmes no estudo, e outro dia achei engraçado, uma pessoa dizer assim, mas estudar todo o livro dos Espíritos e depois voltar a estudar novamente, mas isso é muito cansativo. Né? Então, como é que nós vamos conseguir aclarar a nossa mente, enxergar lá na frente, melhorar, se nós não estudarmos e depois voltarmos a estudar? Porque à medida que nós vamos lendo e relendo e pesquisando, é que nós vamos percebendo. A primeira vez que uma pessoa foi fazer um bolo, saiu direitinho? Nunca fiz um bolo. A primeira vez, logo a primeira vez, saiu? Fantástico, perfeito? Não. Mas à medida que nós vamos trabalhando, insistindo, as coisas vão melhorando. Então, se nós queremos a nossa melhora, e já sabendo que nós vamos refletir nos outros, e quando nós falamos nos outros, nós estamos falando dos outros encarnados e desencarnados. Então, nós precisamos ser firmes e perseverantes em estudar, em ler, em criar esse hábito. Porque hábitos errados nós já criamos. É por isso que nós estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações. É por isso que a gente está assim, sentindo o peso da cruz, né, que nós construímos para nós. Se nós formos capazes de criarmos hábitos não tão bons, por que nós não somos capazes de criar hábitos bons? E ler, e pesquisar, e estudar.
Às vezes a gente brinca, fala assim para uma companheira nossa aqui na casa, nossa, mas você pesquisa, hein? Mas você lê, sabe, vai lá, tal. É verdade. A melhor coisa que a gente faz é pesquisar e estudar. Que assim nós vamos conseguir respirar mais leves. Nós vamos garantir a nossa saúde, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material. Por isso, todo cuidado é pouco com as ideias nas quais vivemos mergulhados, porque elas estão diretamente ligadas ao teor dos pensamentos. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. E Emmanuel vai afirmar para nós. Eu vou voltar a ler essa parte aqui, viu, gente? Por isso, todo cuidado é pouco com as ideias nas quais vivemos mergulhados, porque elas estão diretamente ligadas ao teor dos pensamentos. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. E agora vamos ver o que Emmanuel vai falar para nós. A ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Portanto, nós somos engenheiros, construtores, arquitetos. Nós não podemos culpar ninguém, a não ser a nós mesmos, se nós estamos nos sentindo felizes ou infelizes. Se nós estamos bem ou não estamos bem. Não podemos apontar o dedo para ninguém, a não ser para nós mesmos. E toda a nossa felicidade, toda a nossa paz, toda a nossa saúde depende de nós. Então, nós precisamos, quando chegamos aqui e entramos por este portão adentro, nós já temos que começar a pensar que nós estamos entrando na casa do Cristo e procurarmos ver nas belezas da natureza, onde está impregnado o amor de Deus, o amor dos amigos espirituais. E nós, já através do nosso pensamento, nós começarmos a entrar em contato com eles. Mas não é só num dia que a gente vem aqui. Não é só no momento que a gente chega na porta. Todo o momento da nossa vida, todo o instante. Para que nós possamos garantir, e eu volto a repetir, o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa felicidade. Leitura. Como essa casa nos incentiva a leitura. Como o senhor Orlando se esforça para poder reeditar livros, para que fique mais em conta, para a gente adquirir e ir formando a nossa mini biblioteca. Gente, não tem outro caminho. E eu vou partilhar uma coisa aqui com vocês, que é assim, eu venho de um país, a minha primeira nacionalidade, que pouco ou quase nada as pessoas têm o hábito da leitura. E eu falo por mim, porque quando eu aqui cheguei eu também não tinha esse hábito. E, a partir do momento que eu aqui cheguei, eu comecei a adquirir esse hábito. Não por livre e espontânea vontade, viu, gente? Não. Foi mesmo por livre e espontânea pressão. A partir do momento que eu tomei conhecimento que eu tinha um compromisso e eu recebi um livro, eu disse, bom, agora não tem jeito. Agora é ler, estudar e seguir em frente. E não pestanejar. Estar sempre atento. E como nós sentimos falta
quando a gente não tem um livro na nossa mesa de cabeceira para a gente poder ler. E quando a gente não faz, seja por que seja, nós não conseguimos ter um... Parece que fica faltando qualquer coisa. É como se a gente sente um certo incômodo. A gente fala, não, mas está faltando alguma coisa. E aí a gente fala, não, eu vou ler, eu estou cansado, eu estou cheio de sono, mas eu vou ler nem que fosse um parágrafo. E aí a gente se empolga. E aí a gente passa daquele parágrafo para o outro. E assim vai. Então nós temos que ter esta vontade para que nós possamos conseguir, então, saber lidar com tudo aquilo que Deus deu para nós. Está tudo dentro de nós. Ele fez tudo certinho. E, ainda, continuando, ele fala, daí a importância de evitarmos. Doutora Marlene ia falar. Agora pegou mesmo ali. Daí a importância de evitarmos os xingamentos, a queixa, a irritação, o apontamento insensato, a gíria deprimente e a frase pejorativa. Onde quer que estejamos, porque essas ideias servirão de inspiração aos que estão ao nosso redor e muitas vezes somos obrigados a pagar um alto preço pela nossa invigilância, por sermos autores indiretos do mal. Eu não tenho o que comentar, porque está tudo dito. Eu vou buscar que palavras para comentar o que está aqui, o que ela traz para nós. E, para finalizar, porque o tempo avança, por tudo isso, compreendemos que o primeiro e mais importante compromisso do médium responsável é com o estudo construtivo e a ação positiva no campo da caridade, lutando contra o personalismo inferior, buscando cultivar com sinceridade e cultivar a humildade, tornando-se assim legítimo vanguardeiro do progresso espiritual, capaz de refletir com suas ideias sublimadas a luz que jorra do mais alto do coração amoroso do Mestre Jesus. Então, fica o convite para todos que aqui estamos, todos nós buscarmos os livros, buscarmos o estudo, buscarmos a prática do amor, do bem ao próximo, de nos ingressarmos nas fileiras do trabalho, de nos esforçarmos, como eu costumo dizer, que somos uma família. Somos uma família universal. Nós estamos todos no mesmo planeta. Nós somos as ovelhinhas de Jesus. E que saibamos aproveitar. Porque com estas informações, vejam bem, a partir do momento em que a gente traz a informação, que a gente pesquisa e a gente partilha, hoje, quando sairmos daqui, a nossa responsabilidade já é acrescida. Porque eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu vou pensar. Porque eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu vou fazer. Eu não posso me descuidar. E ai de mim, então, que estou aqui a falar para vocês e ainda por cima, está sendo filmado. Aí é que a responsabilidade é a triplicar. Mas tenhamos sempre a certeza de que todos nós temos os nossos amigos espirituais, gente que nos amam, que fazem tudo por nós e que Jesus está conosco aqui na Terra, este grande amigo. E não precisamos andar com o Evangelho embaixo do braço o tempo todo. Não. O pensamento. Porque eu posso andar com o Evangelho embaixo do braço, ler, e não adiantar de nada.
Continuo pensando do mesmo jeito, continuo fazendo tudo do mesmo jeito, não é? Gente, foi muito bom essa partilha, fazer essa pesquisa, que veio a crescer mais a responsabilidade, trazer mais um bocadinho, e que nós continuemos juntos, aprendendo, seguindo no caminho do Mestre, e sempre, sempre com os nossos corações cheios de esperança e de fé, porque tudo vai dar certo. Muito obrigada. E assim, queridos companheiros, chegamos ao final. E um tema interessante, mediunidade. E podíamos até pensar, mas eu não sou médio, portanto, eu não tenho mediunidade. Mas repara que aqui foi dito que todos nós somos médios. E Kardec afirmou isso em toda a obra que ele codificou. Temos mediunidade. Não poderemos ter mediunidade ostensiva, mas temos a sensibilidade. Eu costumo dizer que nós temos progredido ao longo das nossas vidas e a sensibilidade hoje, ela está muito ativa. E verifica-se isto hoje no mundo inteiro. Pelos procedimentos das pessoas, os conflitos, o que às vezes as pessoas praticam. São médios, têm mediunidade através da sensibilidade. É por isso que hoje há um certo incômodo. Nós nos sentimos incomodados sem saber o porquê. Mas que coisa é essa que nos incomoda tanto? É que as pessoas procuram casas espíritas, não só, algo que as incomoda. Kardec, sabendo disso, já naquela altura, ele se preocupou, embora trazendo a missão de codificar a doutrina, mas em mediunidade ele se esforçou por trazer para nós os ensinamentos, as preocupações, os cuidados que devemos ter com o nosso pensamento. Mediunidade, pensamento, foi muito dito aqui, muito bem. Então, nós temos as casas espíritas e tudo que tem dentro da literatura para nós se preocupar, pesquisar. Hoje nada está escondido em todos os aspectos de informação, quer livros, literatura, meios de comunicação, através do mundo espiritual, do contacto que nós temos e que estamos interdependentes 24 horas. E voltamos a referir, mas eu não sou médium, portanto, não é isso não. Todos nós somos médios, porque todos nós somos medianeiros da grande sinfonia do universo e colaboramos para essa sinfonia. Cada um na sua vida, no seu pensamento, no seu trabalho. Dependerá de nós escolher e seguir o melhor caminho. Amigos, vamos terminando e, como sempre, vamos para a oração. Convidamos a todos para que reparem bem que ele é um tema que mexe diretamente com o mundo espiritual.